Vamos iniciar mais um Café com Saneamento, desta vez numa paisagem maravilhosa igual essa, que é o Rio Piracicaba, onde nós estamos aqui no Engenho Central, nessa ponte penso maravilhosa. Hoje eu tenho um grande prazer de ter esse profissional super reconhecido na área de recursos hídricos, Dr. Rui Brasil. Se apresente para o pessoal e nós vamos tomar hoje um café com saneamento desse lugar maravilhoso. Olá a todos, é um prazer estar aqui com o Luciano, nesse Café com Saneamento. Eu sou engenheiro civil de formação e tenho aí um trabalho, dizer, uma paixão, né, que já pelas águas há coisa de 40 anos. 40 anos? 40 anos. E uma parte deles é aqui nessa bacia do Piracicaba. Que beleza! Eu, vamos dizer, adotei por uma oportunidade que surgiu em minha vida. Muito bom. Quando a gente fala de 40 anos de um profissional na área de gestão de recursos hídricos, é muita história que tem para contar. Então, com certeza, apenas um episódio só do Café com Saneamento não vai ter. Outros momentos vão existir também. Luciano, um amigo no evento aí recente disse que os mais velhos contam histórias. E o pessoal da área hídrica, né, os mais antigos são carinhosamente chamados de hidrossauros. Né? Então a gente tem alguns causos. Muito bom. Vamos lá, começar logo no início da sua carreira. 40 anos atrás, você começou no DAE. Como é que foi essa história aí, Rui? Exatamente. Em 1983, eu tinha, então, 5 anos de formado já, e tinha atuado um pouco na faculdade, dando aula, projetista, né? Aquela história de matar um leão por dia, eu já vivi, né? E trabalhei em prefeitura, mas aí surgiu um convite para ir trabalhar no DAE, que na minha cidade chamavam de DAE, né? Muito gozado, porque eu tinha tido um contato, né, com a área e o pessoal meio que chamou para trabalhar. Eu achei aquilo muito estranho. Isso é um cabido emprego, né? Pensei comigo. Mas o meu chefe, na época, ele teve uma participação muito forte na campanha do governador Montoro. Ele era justamente o cara do programa da área de saneamento, Valdemar Sandoli Casadei, professor de McFlu, né? E meu paraninfo, inclusive. Aí surgiu, ele era prefeito de Lins e foi convidado, ele seria o secretário de obras, a famosa Secretaria de Obras e Meio Ambiente, naquela época era a SOMA, que tinha todo o setor elétrico, o setor de saneamento e a CETESB junto, por isso Meio Ambiente. E acabei indo para lá, convidado, fui lá para a gente trabalhar, e fui trabalhar na área de, não propriamente de desapropriação, mas eu fui convidado especificamente para devolver áreas que o Estado tinha desapropriado, né? E o Estado estava quebrado, né? Literalmente quebrado pelo governo Maluf, e o governo que entrou, não, precisamos diminuir as dívidas. E aí eu tinha desenvolvido um sisteminha mais técnico de avaliação na prefeitura de Lins, porque a avaliação lá naquela época era feita assim, chamava 3 corretores, quanto você dá? E na verdade existiam normas já naquela época, né? E eu tinha feito os cursos nessa área, desenvolvi, e o pessoal falou, o Rui pode ajudar aí nesse negócio das desapropriações, ele entende um pouco de avaliação. Lá fui eu. Aí nós entramos de cabeça para avaliar a área do Parque Ecológico do Tietê. Aquele parque que tem hoje ali ao lado do início da Ayrton Senna, à esquerda. Positivo. Nos mergulhamos naquilo. Eu, outros colegas, era um grupo, e eu era, vamos dizer, o cara de confiança do superintendente naquele grupo. E no final, conclusão. Qual era o objetivo do Parque Ecológico projetado pelo saudoso Rui Otávio? Era controle de enchentes. Isso em 1983. 83.
essa avaliação. E aí nós vamos entender o conceito do que é controle de enchentes e tal, que eram áreas para manter seu pico da cheia. E no final a gente falou, é um absurdo retirar. Não só pelo parque em si, mas São Paulo estaria perdido. As enchentes de 2010 que digam. Inundou tudo aquilo. Mas está lá para isso. A função era essa. Então escrevi. No final, quase que só eu que escrevi o relatório. Tinha um diretor, Júlio Cerqueira César, que foi professor da Politécnica, ele era o diretor, que era o coordenador geral do grupo. Ele comprou a ideia, escrevemos, fala mais nisso. Devolveu umas arinhas na borda. Mas, e recurso hídrico? Como é que começou? Começou que eu tinha um amigo, nós fomos trabalhando também de Lins, engenheiro, excelente engenheiro, Francisco Itaca Turimori, foi inclusive presidente do CREA. E nós tínhamos sido fundadores juntos da Sociedade de Engenharia lá de Piracicaba, né? Trabalhado juntos. E ele era o secretário executivo de um comitê que tinha lá, que eu não sabia o que era. E aí, ele tinha um veio mais político. Ele foi deslocado para uma coordenadoria de ação comunitária. Ia ter contato com as comunidades, que era uma pegada do governo Montoro. Descentralização e participação era o lema do governo Montoro. Né? Ele falava que as pessoas moram no município, moram no estado, para primeiro no município. E ele foi para essa área e quem que vai ficar no lugar dele lá, de secretário executivo do tal comitê? Eu via os caras se reunir numa sala lá, aí lembraram de mim, me chamaram. O que é isso, Turimori? Olha, isso aqui é o seguinte. Você vai... Lá tinha os catedráticos da Poli, o diretor de controle de poluição da CITES, o diretor de engenharia da SESC. E eu era um reles, posso dizer, recém-formado, só que Deus me deu a cautela de não abrir minha boca nos primeiros 6 meses. Eu era para fazer a ata. E o Turimori me disse, você aqui é o algodão entre os cristais. E o que era esse comitê? Esse comitê era um acordo do governo do Estado de São Paulo com o Ministério de Minas e Energia, por conta de um conflito de uso. São Paulo, todos que conhecem, né, a história dos recursos hídricos, do saneamento, sabe da brilhante ideia do engenheiro Billings, que projetou aquele sistema maravilhoso do ponto de vista hidráulico, né, e depois se repetiu lá no Rio de Janeiro, no Guandu, né, que é a reversão de águas. Né. No caso de São Paulo, barramento de Edgar de Souza permite que as águas amontantes todas sejam desviadas pelo canal do Rio de Pinheiros e foi retificado. Né? 2 elevatórias, Traição e Pedreira, e o reservatório Billings, conectado com um reservatóriozinho pequeno de passagem por gravidade chamado Pedras, e dali despenca a Serra do Mar abaixo para gerar energia em Arriborda. Como eu digo, essa história. Esse projeto é da década de quando? 20. Final da década de 20. Inauguração 1929. 1929. Tá? Naquela época você já tinha alguém planejando e pensando nisso tudo? Não. A Light, a companhia Light, né, que antecedeu a Eletropaulo, que hoje é Enel, né, toda fatiada, não. Enel é só distribuição. Mas a companhia Light era dos canadenses. Então os caras já tinham uma visão, know-how, né, aproveitamentos hidráulicos. Então aquilo. E o Rio Tietê, Lapa ali, freguesia do Ó, Vila Maria, até a Penha, todo meandado. Hoje, eu digo, o Tietê, ele não é um rio. Ele é mais um canal de drenagem. Os paulistanos, as crianças que vêm lá, pensam que aquele é o Rio Tietê, grandão.
Não, aquilo é um ribeirão. Basta acima do aeroporto, ali da entrada ali do trevo do aeroporto, você olhar o rio Tietê e ver que tamanho ele é. Né? Ou ir mais um pouco acima, Mogi. Muito bem. Aí, e o Pinheiros também todo meandrado. Retificou o Pinheiros e o que virou a área saneada? Os jardins. Imagina quanto dinheiro se ganhou. Mas estava tudo lindo e maravilhoso. As águas lá, represava, bombeia, gera energia. São Paulo virou o que é. Energia é Código de Águas de 34. Foi feito para disciplinar o uso da água para gerar energia. Mas tinha umas ideias avançadas. Já se falava em cobrança, né? Quer dizer, já tem um pezinho do recurso hídrico, mas o foco era a geração de energia. E 1934, Código de Águas, portanto, ali, contemporâneo com esse negócio, com essa grande obra. E depois funcionou maravilhosamente, cumpriu o objetivo de desenvolvimento, industrializou São Paulo, virou o que é. Mas o café está aqui, mas e o saneamento? Onde é que está? Zero. Então, poluição de toda ordem, esgoto doméstico, industrial, poluição difusa, tudo isso ia para onde a água vai. Como ela deixou de ir para baixo, do Médio Tietê, ela era mais bombeada para Bimes, uma vazão mínima para o Médio Tietê. O pessoal da Bimes começou a receber aquele lixo, década de 50, 60. Chegou na década de 70, tudo emporcalhado. A qualidade despencou. Despencou e o ABC sempre foi, assim como a região do Piracicaba, ativa politicamente, os movimentos sociais, etc. O pessoal foi para a rua. Pressionou o governo. Isso em qual década? 70. Começo dos anos 70. Eu posso falar que até essa data, todo o projeto era muito bacana em termos de geração de energia, disponibilidade hídrica, mas não teve tanta preocupação do tratamento do esgoto, porque tudo isso não era conectado. Era um projeto exclusivamente setorial. Gerar energia. Ou seja, toda eficiente, funcionava muito bem para esse fim. Está lá até hoje, funcionando perfeitamente. Hoje a usina Enrebor tem uma capacidade ociosa de uns 80%. Ela só gera, às vezes, no pico. Quando dá uma descarga, inclusive, ela é muito importante para equilibrar o sistema elétrico do Sudeste. Por conta da capacidade de entrar uma carga poderosa de repente. O que aconteceu? Pessoal, e aí, governo pressionando o setor elétrico, que existia na época o antecessor do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, era o GCOI. Ele cuidava dos despachos de energia. Como é hoje, só que era governo, hoje está no privado o ONS, né? E esse pessoal, a Eletrobras pressionado, o DINAI pressionado, aí tinha um diretor, Benedito Eduardo Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, do DINAI, Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, que é o antecessor da ANA. O DINAI foi criado em 1964. E ele trabalhou, funcionou até 2000, quando foi criada a Agência Nacional de Água, hoje, Agência Nacional de Água e Saneamento. Básico, né? Muito bem. Baseado na experiência francesa, dos comitês de 64, ele falou, comitê de bacia. Então ele resolveu copiar o que era possível, que era sentar à mesa interesses setoriais divergentes, a visão mais sistêmica de gestão. Não tinha sociedade, não tinha agência, mas se sentou à mesa. Quem sentava à mesa? Esse comitê executivo era o DAE que presidia, tinha a CETESB, tinha a Sabesp, tinha a CESP, a Eletropaulo e de São Paulo a Implaza. Do governo federal, o DINAI e a Eletrobras. Aí o pessoal vinha, o pessoal todo do corpo técnico, os diretores e tal.
Eu não sabia recurso hídrico, eu não tinha ouvido falar. Eu ia falar em água, canal, dissipação de energia, as aulas de hidráulica, biologia, blá. Sentei lá e fiquei quietinho fazendo as atas à mão. Tenho marcas até hoje no dedo, nos lápis. E fui meio que por osmose, tendo aula em todas as reuniões com os caras que eram os bambambãs. Os caras que escreveram o plano Sanésio. Estavam lá. Sadala, Nelson Mansur Naban, né? Pessoas de grande conhecimento, né? Aí eu comecei a ver, poxa, tem que conversar. E ali se decidiu o quê? Como nós vamos distribuir a água? Começou a se jogar mais água para o FCT. Uma vez o problema foi tão grave que levaram para o governador. Para onde vai a água? Ele falou, quer que eu resolva? Joga metade para cada lado. Mas aí se fazia monitoramento da mancha poluidora na represa Billings. Existiam 3 subcomitês, não eram câmaras técnicas. 3 subcomitês que trabalhavam. Um subcomitê de disponibilidade hídrica coordenado pelo VIAE, um subcomitê de qualidade coordenado pela CETESB, um subcomitê de saneamento coordenado pela SABESP. Tinha ainda o GCOI, que fazia parte da análise da demanda de carga. E aí ele ia e se negociava isso. Pensa que era tudo simples? Não. Nos bastidores o pau comia. A Eletropaulo querendo descarregar, e descarregava às vezes com o FCT, e a CETESB ia lá e multava. E eu ficava ali como secretário, no meio de campo, passando telex a eles. Então, essa experiência foi muito rica, mas era de 76, eu entrei em 83. Já tinha outros atrás de mim, né? Flávio Bart, por exemplo, foi o secretário executivo desse comitê. Né? Então, aprendi muito nesses anos ali, e aí tem um pouco da história do recurso hídrico vinculado a isso aí. Por quê? 77, um ano depois, conclusão. Dá certo conversar com os diferentes setores. Saneamento, geração de energia, planejamento urbano, né? Controle de qualidade. Né? SABESP, você precisa despoluir. Né? Então, aí o DINAI, mais uma vez, expandiu a experiência. Esse comitê tinha um outro nível, que era um comitê especial, nível de secretário, diretores da área federal, mas tudo bem, ele era mais político só. A coisa acontecia nesse executivo. Eles resolveram expandir a experiência para outras bacias interestaduais. Primeiro, Paraíba do Sul, primeiro comitê de bacia do Brasil. Isso é interessante de falar. Primeiro comitê de bacia de Paraíba do Sul. Sim, porque já tinha gente da bacia, na bacia, a unidade de planejamento era a bacia. Isso era uma tese na época. Isso foi se consolidar ao longo dos anos 80 para ficar na política de recursos de São Paulo, que é a pioneira. Não, São Paulo não é a política. Na Constituição do Estado já tinha o planejamento por bacia. Né? Se for ver os artigos 205 a 213 da Constituição do Estado, lá está tudo que a gente é hoje. Né? E isso foi essa expansão daquela ideia original daquele comitê, entre aspas, porque ele era totalmente chapa branca, era de técnicos, mas teve o seu mérito, né, de plantar uma semente. Aí, em 77, montou o Paraíba do Sul, CEIVAP, que mantém o nome até hoje. Ele depois foi adequado à lei nacional, a 9433. Depois veio o CEIPEMA, Bacia do Paranapanema. Depois, em São Paulo, veio o CEIJAP, Jaguari e Piracicaba, né? Que era a bacia de Piracicaba pura, até Minas. Né?
cheguei a ser secretário executivo desse CEIJAP também na década de 80. Depois, nós montamos é aquela história, cada bacia tem a sua peculiaridade. Aqui era densidade urbana alta, grande poluição. São Paulo, idem, só que ao cubo, né? Mas no Ribeira, que o problema era inundação. Vamos montar um comitê do Ribeira, São Paulo e Paraná. Viajei muito lá pelo Parque Estadual do Ribeira, montando o comitê, já botamos a associação do município e tal, experiência do CEIGUAP. Depois veio mais tarde, em 84, o Rio Grande, e nasceu o CEIGRAM, e hoje é o CDH Grande. CEIVAP, CEIPEMA, CEIGRAM são os mesmos hoje, só que na versão Lei 9433. Né? O CEIGUAP não foi para frente. O Paraná não está aí por quê? Porque o Paraná está tranquila, ela é montante. Ele não tem grande interesse até hoje. E o CEIJAP, na montagem, a gente verificou por que é PCJ, não é bacia do Piracicaba. Vou responder. Vamos lá. Porque nós tínhamos conflitos instalados. Jundiaí vive graças a uma captação no rio Atibaia, que é uma reversão de bacia. Atibaia para Jundiaí. Campinas dependia fundamentalmente das águas do Atibaia. Pegava essas águas e fazia uma reversão para o Capivari, de esgoto, pelo Pissarrão. Então nós tínhamos dois conflitos muito sérios instalados. Vamos internalizar esse conflito num comitê só. Gerar discussões e as melhores soluções. As melhores soluções. Então foi o PCJ na lei já por isso. Né? Então esses comitês continuaram funcionando a partir de 76, aí a 77 o Paraíba do Sul, depois o Paranapanema, depois os outros que eu mencionei, Jaguari e Piracicaba, né? Redemocratização do país. Vamos rediscutir tudo. Aí foi uma efervescência de eventos de discussão. Num seminário internacional em 2003, nós falamos de cobrança e alguns começou a consolidar alguns princípios. Descentralização, participação social, gestão por planejamento e gestão por bacia. Começou a se martelar isso. Aí, o Casadei, que era uma grande liderança, e eles eram, vamos dizer, uma visão completamente diferente do política do governo federal, que ainda era o regime militar, ainda era o João Figueiredo presidente. Então havia vamos dizer, um confronto ideológico de São Paulo, Casadei, com o Barbosinha, mas como eram experientes e habilidosos, eles sabiam que fazer junto era melhor do que. Aí São Paulo propôs em São Paulo o primeiro encontro nacional de órgãos gestores de recursos hídricos. Olha só, isso em que década? 1984 foi o primeiro. O governo se instalou em 83, já conhecia o comitê do AltCT, já conhecia esse comitê do acordo, do 15 dias, e viam-se fragilidades naquilo. Sem participação, né? Poder de decisão não tinha, era tudo consultivo. Né? Aí os dois conversavam, vamos fazer o primeiro encontro aqui. No Riachuelo 115, onde é a sede do Ministério Público hoje. Era a sede da Secretaria de Obras e do DAE. Tinha um auditório no quarto andar, tinha 20 pessoas. Aí vamos fazer o segundo em Belo Horizonte. Já foi para 100. Aí vamos fazer o terceiro Brasília. Foram 6 encontros. E aí começou a vir a universidade. Aí veio todos os órgãos setoriais. Mas você não é de órgão gestor? Mas cabe todo mundo. Vamos discutir. E saiu documentos disso aí. Ideias, pensando em soluções. E consolidando os princípios. E teve um resultado
fantástico, que foi uma portaria do ministro de Minas e Energia, criando um grupo para estudar uma proposta do Sistema Nacional de Gerenciamento. Eu, em São Paulo, carregava a mala do superintendente. Em Brasília, o Oscar Cordeiro, que hoje é da UNB, foi diretor da Agência Nacional de Água, carregava a mala do Barbosinha. Conheci o Oscar em 83. E nós trabalhamos muito nesse relatório e chegamos à conclusão que nós temos dois domínios da água. Domínio da União e domínio dos Estados. Né? Então, vamos fazer um sistema nacional e sistemas estaduais. Sem subordinação, mas articulados. Escrevemos isso, documentamos. Perdi meu relatório, ou achá-lo em alguma biblioteca ainda. E eu participei ativamente, tive a oportunidade de participar ativamente da redação desse relatório. Eu me lembro que eu procurei profissionais da área de administração para fazer organograma, não sabia como fazer. Né? Mas aí saiu isso, mudou o governo, acabou o governo Monteiro. Entrou o governo Quércio, veio um novo superintendente do DAE, que não se bicava muito com o que saiu, mas enfim, ele era um cara de saneamento. Ele escreveu um livro sobre saneamento, Paulo Bezerril, a quem esse sistema deve muito, tanto a ele quanto ao Casadei, que deu os primeiros passos lá. O Bezerril chegou, e eu, quando entrei no DAE, eu achava cargo de confiança, governo, eu quero ficar 4 anos e quero cair fora. O superintendente foi ser presidente do CEAGESP. Aquela dança das cadeiras, ganhou prêmio de consolação, foi para a área de abastecimento. Não tem nada a ver com recurso, nem com saneamento. Ele gostava. Ele era um grande projetista de saneamento. Aí, eu fui com ele. Mas precisava fazer uma reunião do tal comitê do acordo. Tinha a minha sala, estava tudo lá, não levei nada, estava tudo lá. Aí como é que faz? Aí me chamou. Ajuda a montar essa primeira reunião, ajuda, tudo lá. Fazer uma transição. Tudo bem. Voltei para o CEAGESP. Cuidando de uma área que eu não entendia nada, eu tinha que montar um sistema de informações armazenadas. Não existia sistema software, não. Uns negócios bem pré-históricos, né? Eu estava fazendo uma coisa, né? E eu podia continuar no CEAGESP, porque eu seria gerente de uma área, mas aí o presidente descobriu que aquela gerência estava no dissídio, que era um cargo de carreira. Logo, eu era um aspone ali. Aí o superintendente do DAE insistiu. Vem, volta para cá, vou colocar. Eu falei, ok. Conversei com o meu chefe, olha, eu acho que eu vou continuar a fazer o que eu já fazia. Vou dar sequência. Voltamos para lá. E ele falou, esses comitês aí de Rio Federal, é por aí que nós vamos. Pessoas, estava lá, dando tudo. Aí entrou um personagem na história chamado Flávio Terrabarros, que ficou no ostracismo no governo Montoro, porque todo mundo achava que ele era um cara do maluco. Ele era um técnico brilhante, ele era um técnico. Mas como ele ajudou a fazer as coisas, todo mundo não prestava. Esse é o mal da nossa política. Julgar as pessoas por uma primeira emoção, por por um sentimento, às vezes, que não é o correto. Você julgar as pessoas sem conhecer a história. Não, julgamento à primeira vista e não tinha nada de ideológico no trabalho dele. Mas, enfim, Flávio Bart voltou e ele era um sujeito engenheiro, brilhante, mas um cara versátil. E ele ficou como uma espécie de exílio no governo Montoro. No finalzinho, ele começou a participar assim, um convidado discreto que sentava à mesa das reuniões do comitê do acordo lá. Eu nem o conheci. Aí, com o tempo, o Bezerril, outros caras o conheciam,
Bezerril fez uma assessoria técnica especial. Botou 4 pessoas, contratou secretárias profissionais, ele botou uma estrutura profissional. E esse cara, ele ia para casa, já tinha computador, ele voltava com arquivos de ideias. Diferenciado. Aí nesse exílio dele, ele fez consultoria e tal, mas ele conheceu cientistas políticos que deram para eles a versão seguinte: você não vai resolver o problema da gestão só com engenheiro. Tem todo um complexo por cima disso. Né? Ele conheceu o Carlos Estevam Martins, também já falecido. Era um cara da Unicamp, eu acho, e que um cientista social e que trabalhava na Fundap, que era um órgão de administração pública que dava suporte aos órgãos do Estado. Esse órgão foi quem deu suporte para nós na instalação do PCJ. Eles fizeram a proposta de estatuto. A marca PCJ foi de uma colega da Fundap que escrevia. Ela cansava de escrever Piracicaba, capital de... vai ficar PCJ. Né? Ana Lúcia Magiar, hoje está consultora na área da Petrobras. E aí, o Flávio falou: olha, esses comitês federais, muito bom, mas não é isso. Nasceu a ideia: vamos criar o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Como? Sendo um decreto do governador. 1987. E o que o saneamento tem a ver com isso? Vamos lá. Foi vamos dizer assim, o cenário. Teria eu não tenho de cabeça, mas o Congresso de 1987 da ABS. O Bezerril era o presidente da seção São Paulo da ABS e se apaixonou por recursos hídricos também. Mas enfim. Bom, ele tinha acesso ao governador, colocou no bolso do governador a proposta de criar o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O governador fez um discurso bacana lá na abertura do Congresso da ABS e falou: vamos criar o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Como um discurso de palanque. Prometeu, tem que cumprir. Voltamos para o DAE, isso foi agosto, setembro. Ou outubro, se não me engano. Acho que é outubro. Instrução do processo, redação do decreto. Fizemos tudo e falamos solenemente no palácio. Eu fui encarregado de cuidar das pastas de couro gravadas a ouro para os conselheiros da primeira reunião. Aí, conselho, 10 secretários. Missão: fazer o primeiro plano estadual de recursos. Aí, na conversa, tem outros caras importantes nessa história: Antônio Carlos Parlatori, que é o professor hoje da área de ciência política lá da USP, cara brilhante também, Léo Max, Flávio Bart, e eu estava ali meio de estagiário, né, junto com esse pessoal. Aí montou o conselho, e aí fez 2 grandes grupos. E aí já tinha uma simbiose muito interessante entre meio ambiente e recursos. Então nós criamos um grupo chamado Grupo Técnico do Plano, coordenado por João Gilberto Lotucci Conejo. Né? Foi do DAE há muitos anos, depois foi diretor da ANA também. E recentemente na Sabesp foi o Braga. E um outro grupo, Grupo Técnico do Sistema, GTS e GTP. O Grupo Técnico do Sistema era coordenado pela área do meio ambiente. Mas quem dava as ideias e escrevia era o Flávio Bart, em tudo. Do GTS saiu a proposta da Lei de Recursos Hídricos, a Lei 7663. E do GTP saiu o primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos, que, pelo tudo que você ouviu hoje, tinha uma pressão terrível da bacia do Estado. Então nós criamos dentro do GTP um subgrupo chamado GTP, Grupo Técnico do Piracicaba.
em que propusemos 4 programas prioritários para a vacina. Quais são? Eu vou me lembrar aqui de alguns. Aliás, que memória, hein, Rui? Que memória, hein? Não, aquilo que você viveu, né? Essa memória recente está ruim. Não, é muito bom, muito bom. Mas nós tínhamos um programa prioritário que era tratamento de esgotos. Aí, tinha 3%, quase zero de esgoto tratado. Um programa prioritário de aumento da disponibilidade hídrica. População crescendo, consumo aumentando. Tinha outro na área mais de recomposição florestal, não me lembro do quarto agora. Então o primeiro coordenador do GTP foi o Hiroaki Makibara, e depois eu não sei porquê, o superintendente acabou me colocando. Então, mas eu trabalhava com o Hiroaki, como trabalhei o resto da minha vida todinha, que eu conheci 3 engenheiros assim, em recursos brilhantes. Flávio Terravart, Hiroaki Makibara, Moretti. Pessoas diferenciadas. E aí, o grupo está feito o plano, o governador trocou o governador de novo. Aí entrou o Fleury, ele assinou um decreto aprovando o primeiro plano. E a lei? A lei é um outro café, porque daí para frente, acho que seu tempo já estourou, a lei toda linda, esse processo do GTP, essa coisa, foi talvez uma das maiores revoluções da administração pública do país, porque pela primeira vez hoje você tem 1.000 e tantas pessoas trabalhando em volta do PCJ. Lá nós tivemos 400 pessoas do Estado, olha só, de todas as secretarias. Saúde, planejamento, meio ambiente, recursos hídricos, óbvio, né? Transportes, pessoal de hidroviário. Virou um grande caldeirão de ideia. E esse pessoal trabalhou efetivamente na construção do que tem aí hoje. Então, foi multissetorial, multi-institucional, né? E realmente aquela prática da transversalidade, que é uma palavra que não existia na época, né? E nasceu a Lei 7663, fez o processo bonitinho, justificou, foi para o governo, e o que o governo fez? Engavetou. O secretário da Casa Civil engavetou. E aí? E aí? A resiliência é uma coisa que os líderes têm. O Paulo Bezerril não se deu por vencido. É uma lei que altera a administração do Estado. Ela, pela Constituição, é uma prerrogativa do Executivo. Mas você sabe, né? Como dizia lá o famoso filósofo, não era filósofo, alemão, não me lembro o nome dele, ele falava o seguinte: não queira saber como se faz a ação de justiça. E não queira saber como se faz as leis também. Bezerril tinha um amigo, por conta de uma sociedade secreta que você vai matar. E esse cara era extremamente bem graduado. Grão-mestre. Se é que você me entende. Bezerril era irmão e levou para esse cara que era um engenheiro do DR. Ele tinha feito carreira no DR. Silvio Martins, deputado respeitadíssimo. Nós temos esse projeto de lei. Eu apresento isso. Apresentou o projeto, fez audiências públicas, sociedade civil foi lá, SOS Mata Atlântica, ABS, ABRH, na época, agora é a BR Hidro, a BID, Ação Brasileira de Irrigação e Drenagem, esse povo foi todo lá em peso. Precisamos dessa lei. Foi feita essa pressão. Pressão total. Aprovou a lei na Assembleia. Uma emenda do Zé Machado para a Agência de Bacia, o artigo 21. 91.
Naquela época, eu em São Paulo, já conhecia o pessoal daqui, eu trabalhava com a Bacia de Piracicaba, já no GTP. Uma vez quando eu vim aqui e tal, conheci o Zé Machado, conheci o João Jerônimo, temos reuniões, eles queriam montar o consórcio, o governo falou, damos o maior apoio, vocês. Precisa ter articulação. Montaram o consórcio em 89, ele era deputado, aí deixou de ser deputado, virou prefeito aqui, organizou viagem para a França e fez a emenda e foi aprovada a emenda da vacina. E a lei foi aprovada, e aí? E aí, governador Fleury? O jurídico falava, vete integralmente. Porque tem que ser iniciativa do executivo. Aí entra essa turma, mas o Fleury também era irmão. Uma categoria menor desses outros. Foram lá e falaram para ele, deixa disso, vai pra galera. Machado convidou ele para vir, por conta da luta, convidou ele para vir sancionar a Câmara Municipal de Piracicaba. E ele veio. 30 de dezembro de 1991 e sancionou a lei, que ele poderia ter vetado. Vetou algumas coisinhas lá, mas não houve prejuízo nenhum para a lei. E aí as coisas começaram. Que bacana, que bacana. Ui, conforme você falou e conforme no início do nosso bate-papo aqui, não vai ser apenas um café com saneamento, isso tem história demais, né? Nós chegamos aí em 1991, onde foi realmente chancelada essa lei. E a gente, isso que você trouxe, a gente não encontra em literatura. Né? Isso daí são conversas de bastidores e quem vivenciou. Né? Você está trazendo histórias, com todo respeito que eu vou te falar, eu nasci em 1981. Né? Você está trazendo toda uma bagagem. Aliás, você trouxe conteúdos há mais de 100 anos atrás, né? Onde a gente está falando lá em 1934 do Código das Águas. Né? Luciano, você, engenheiro civil, competente, bem-sucedido, na década de 70 era a década das grandes obras. Do Brasil grande, Transamazônica, as obras... Infraestrutura pesada. Os engenheiros saíam da escola empregados. Fizeram caçar. Quando eu saí em 77 já não era bem assim, mas saía. E nós saímos com uma pecha de super-homens. Qual é o problema? Aqui que o engenheiro faz a equação e resolve. Nós saímos. Eu saí de uma escola que tinha uma tradição boa, muito ligada à Politécnica. Você saiu de uma escola que era uma inspiração para nós também, São Carlos. Né? E essas escolas, os engenheiros saíam se achando. Caíam no mundo real e viam que precisa conversar, precisa saber falar, precisa saber escrever, precisa saber se comunicar, precisa saber negociar. O mundo dos recursos hídricos é isso. Então, os engenheiros que se deram bem nisso, ok. Para engenheiro que eu chamo de estrito senso, né, calculo, queijo, pão, queijo, né, pão, queijo, eles odiavam essas nossas reuniões. Né? Eu tenho um que eu conheço, que é brilhante, mas ele é estrito senso até hoje. Mas isso aí não é essas conversas, não. Agora, dá uma planilha de Excel para ele, dá uma série histórica, ele leitura. Né? Mas nós aprendemos e eu fui jogado nesse caldeirão em 1983 e meio que aprendi por osmose, né? Tudo isso. E a gente teve, assim, eu tive o meu batismo, assim, falar em público. Você já fazia alguma coisa? Falar em público. Nós tivemos um seminário internacional. Seminário internacional aqui, na Exalc, em 1982. Semana de debates do Rio Piracicaba, que trouxemos um francês da agência Sena Normandie e trouxemos um alemão para falar das experiências e eu tinha que fazer. Eu estava em Piracicaba, diretor da UAC, eu tinha que fazer uma palestra. Eu não dormia à noite, preparando a palestra.
Essa parte você pode cortar depois. Imagina, é mais história. É mais café aí. Fizemos lá. Eu não tinha dormido, fiz a palestra. E havia assim, uma grande dúvida, né, sobre o meu perfil. Eu era um cara que trabalhava nos bastidores lá, mas um engenheiro que coordenava grupo, não sei o quê, né, eu tive que fazer dessa visão da vacina. Então aí foi, para minha surpresa, o Fábio Bart falou, pode dar certo. Que legal, que legal. Olha, transformou numa oportunidade, né? Oportunidade. Eu sempre costumo falar que uma possibilidade de uma apresentação é uma oportunidade. As pessoas estão te vendo, estão analisando o seu comportamento, qual é a sua sugestão. Nós tínhamos bastidores, por exemplo. O Moretti tinha sido diretor aqui. Eu em São Paulo, a turma em São Paulo, e ele participava do nosso grupo à distância. Né? E tinha, como eu disse hoje aqui, muito clientelismo político, era um cargo político, era só política. Então, ele foi indicado para ser diretor, e o Bezerril, que era o superintendente, não, ele vai ficar. 3 meses depois ele caiu. Por conta da Irmandade. Entendi. E da política. Então, nós fizemos um bastidor terrível para mantê-lo aqui. Trabalho para mantê-lo. Isso antes de eu vir para cá. Depois eu vim para cá. Né? A gente conta, me derrubaram 5 vezes. Entendeu? Só que era só o pessoal, quando estava vindo assim com a farinha, eu já estava voltando com o angu, né? Por conta de. Então foi uma escola de vida aqui para mim, saber o que é política, o que é politicalha, o que é política pública. Para mim aqui foi realmente um presente para minha vida. Sofri, minha família sofreu, mas depois muito interessante. Muito bom. Paramos em 1991. Vamos voltar depois num outro momento. É um prazer ter você aqui no nosso episódio do Café com Saneamento. Uma história iguais a essas, nós temos que registrar, então está tendo um privilégio aqui para o Grupo Novais estar registrando conteúdos que vai ficar aí para as próximas gerações, né? Surgir ali, saber como que começou, como que era o início de tudo, porque a geração hoje já tem muita coisa pronta. E nessa época aí, vocês não tinham nada pronto. E não tinha dinheiro. E não, pior ainda, não tinha dinheiro. Como fazer sem recurso, né? Vender o peixe. Eu batia na porta das empresas e pedia patrocínio para as coisas. Batia na porta dos municípios e pedia para contratar consultor. A lei da agência nasceu assim, de uma vaquinha entre o Serviço de Água de Piracicaba, a Sanasa e o Departamento de Água de Jundiaí. Nós juntamos os 3, cada um fez um contrato com o Dr. Cid Tomanic e saiu a lei da agência. E aí que tá, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E a nova geração está pegando alguns tempos fáceis. Então é importante entender todo esse contexto. Foi muito bom. Obrigado pela sua participação. Passo a palavra a você fazer o fechamento. Tá? E vamos ter outras. Quero agradecer aqui o Luciano, a empresa Novais, né? Por ser atuante, dinâmico, e trazer essa oportunidade aí de contar esses causos. Né? E aonde nós estamos, né? Olha que beleza. É parte da história. É isso aí. Isso, muito bem. Muito bom, Rui. Satisfação. Vamos que vamos. Obrigado.